é a parte 4, onde a gente vai começar a falar um pouquinho de um assunto que é um pouco mais maçante, mas não menos importante, que é a gente saber falar a língua da metrologia. Então isso é importantíssimo. Quando a gente quer falar sobre uma certificação que a gente vai buscar, eu vou buscar uma ISO, seja ela uma ISO 9001, uma 22000, uma 17025, eu vou receber o quê? Eu vou receber uma auditoria. E esse auditor, às vezes por uma acreditação, às vezes por uma certificação, ele tem uma postura de vir falar a língua da metrologia com a gente, né? Então ele vai perguntar como é que está a rastreabilidade desse equipamento. Você faz reprodutibilidade, você faz teste de repetitividade. E se eu não souber as palavras técnicas da metrologia, não souber esse vocabulário, eu não vou estar escrevendo no meu material e nem articulando minha verbalização durante essa auditoria de acordo com a expectativa das normas. Tá legal? Então vamos lá. Por isso, eu trouxe aqui dentro do slide alguns temas que são aqueles principais. Não trouxe todo o conteúdo da VIN, né, do Guia 99, mas aconselho vocês a terem esse material. Busquem ter a ISO 17025, né? Comprem esse material. Comprem o Guia 99 para que vocês possam ter na organização de vocês esse material para que vocês possam consultar um dia, mais dia, menos dia. Comprem porque hoje existem muitos materiais que eu vejo circulando na internet que eles não estão atualizados. Então, às vezes alguém manda para você, veja de acordo com a última versão se você está com o material adequado. Então, por exemplo, a ISO 17025, ela é a mesma desde 2017. Nós estamos em 2025. Até não sei se vocês sabem, né? Se todos sabem, mas em média, essas ISOs, elas fazem uma revisão mais ou menos a cada 10 anos, salvo alguma exceção, porque hoje em dia a tecnologia está tão avançada que em alguns momentos a gente tem que antecipar algumas situações. Tá? Já o SI, a VIN, ela não tem uma periodicidade definida, de acordo com o que está acontecendo mesmo. Porém, sempre fiquem antenados nessas novas versões que estão aparecendo pelo mercado. E falando da VIN, existe o item 2.1, que trata do quê? Medição. Que é a palavra mais importante do que medição na metrologia. Afinal de contas, tudo que a gente vai fazer, a gente vai medir. Não é verdade? E aí o processo... O que é medição? Às vezes a gente fala, parece tão simples. Mas o que é a medição? É um processo de obtenção experimental que você vai fazer comparando valores que muitas vezes você tem de um equipamento lá que você tem calibrado com outro que você está medindo, ou de repente um equipamento que você está calibrado e um produto, um material que você está medindo ali com aquele produto. Tá? Então a medição não se aplica a propriedades qualitativas, ela é de quantitativa, ok? Medição é isso. Então é aquele negócio também para alguns que estudaram, de repente, algum curso mais técnico, sabe do que eu vou estar falando. Eu fiz engenharia, por exemplo, e o professor falava lá, não adianta de nada fazer milhares de contas ali, 2, 3 páginas de contas, se ao final do resultado você não colocar a unidade de medida, que é onde quantifica, ok? Aí eu tenho 10,3 amperes nessa medição. Afinal, sem o ampere, é 10,3 o quê? Eu vou construir um prédio. Eu preciso colocar lá 1 quilo de cimento. Se eu falar um cimento, pode ser que a pessoa coloque um saco de cimento. Será que vai estar ok? Não, tinha que ser 1 quilo. Então, eu preciso quantificar isso daí. Tá? Então, a medição pressupõe uma descrição de grandeza que seja compatível com o uso pretendido do resultado de medição que você vai realizar. Ou seja, você tem que estar trabalhando dentro da mesma grandeza, das mesmas unidades de medida. Porém, em alguns casos, há procedimentos de medição com sistema que você usa na sua calibração, que você pode também estar usando unidades de medidas diferentes, mas você consegue converter. Então, por exemplo, há equipamentos
que eles detectam a temperatura em miliamperes. Falo, mas eu não preciso dizer quantos graus Celsius estava. Eu consigo converter depois esse miliampere para uma temperatura de graus Celsius ou qualquer outra unidade que eu queira usar. Isso tem a ver com aquele outro slide que a gente viu lá atrás das 7 unidades de base. Então, quando eu pego o SI, ele me explica quais são as 7 unidades de base e como que eu converto algumas grandezas em outras. Tá? Bem, mensurando. O que é mensurando? Né? Então, por exemplo, o auditor entra na sua empresa e fala assim, qual que é o mensurando que você usou naquela calibração? O que ele está pedindo? Ele está querendo dizer qual que é o equipamento, qual que é o instrumento que você usou. Então, muitas vezes é melhor eu pegar e falar a língua do auditor, falando de mensurando, do que eu falar de instrumentos. Por quê? Porque ele vai dar uma conotação do meu conhecimento e nada mais é isso que o auditor está procurando. Fala, será que essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, será que essa organização ela respira qualidade? Ela está realmente envolvida ou ela está buscando essa certificação ou acreditação só para ter o certificado na parede e muitas vezes poder atender o mercado, sem pensar muito em qualidade? Mas não. Quando o auditor vai lá e reconhece que aquela pessoa realmente está falando de a língua da qualidade, a língua da metrologia, ele começa a ter mais consciência que aquela empresa realmente está exercendo as suas atividades no dia a dia de forma conectada com a qualidade e com a metrologia. Então, grandeza, mensurando, nada mais é que uma grandeza específica submetida a uma medição. Então, eu peguei uma grandeza, submeti para uma medição. Isso é um mensurando, né? É o objeto da medição. É o equipamento, é o instrumento, como eu estava dizendo para vocês. E aí eu trouxe um exemplo diferente um pouquinho aqui para a gente falar, que é o quê? Pressão. Então, o exemplo fala o seguinte. Qual que é a pressão de vapor de uma dada amostra de água a 20 graus? Olha que interessante isso, né? Então, a pressão de vapor de uma dada amostra a 20 graus. Será que se eu fizer isso com água e depois fizer com óleo, que traz uma outra viscosidade, o mesmo vapor, a mesma pressão, vai dar o mesmo resultado de 20 graus? Aí eu posso garantir para vocês que não. Tá? Então, olha como que a medição ela está composta a algumas variáveis. Tá? Então, quando eu falo variáveis, eu posso dizer o seguinte para vocês. Se eu estou medindo, por exemplo, um dimensional, estou lá no setor automotivo, o pessoal não gosta que fala de painel, né? O painel do automotivo. Eles chamam de cockpit. Mas na linguagem popular, para a gente entender aqui, vamos supor que eu preciso encaixar o ponteiro no painel. As peças são encaixadas. Então eu preciso ter um dimensional ali, um tamanho de medida, que aquilo possa encaixar e não fique o ponteiro, por exemplo, enroscando ou tendo algum tipo de problema ali para mostrar, de acordo com a velocidade do meu veículo, a medição certa da velocidade. Tá? Então eu preciso, com isso, entender o seguinte, que essa medição ela sofre variáveis. Ou seja, será que esse veículo, quando usado numa temperatura de 40 graus Celsius, eu vou precisar ter nele que tipo de material para isso não influenciar no ponteiro e mostrar medições incorretas, já que a gente vive num país continental, pensando em Brasil. Tem países lá no norte e nordeste que estão lá 40, 45 graus em determinado momento do ano, e tem regiões no sul do país que estão reagindo a situações negativas. E aí isso traz o quê? Quando eu falo de variáveis, imagina a densidade desse material, a resistência térmica que ele tem. Então, às vezes ele vai inchar, às vezes ele vai, contrair. Então, qual que é o material que eu preciso usar para poder trazer essa medição de forma adequada? Olha como é complexo a gente falar de mensurando. Aí a gente vai para outro, que é o quê? Resultado de medição, que é o item 2.9 da VIN. O que é um resultado de medição? É um conjunto de valores atribuídos a um mensurando
juntamente com toda outra informação pertinente disponível. O que é toda outra informação pertinente? Nota 1. Vamos lá, ó, mostrar aqui para vocês. Um resultado de medição geralmente contém informações pertinentes sobre o conjunto de valores, alguns dos quais podem ser mais representativos do mensurando do que outros. O que significa isso, em outras palavras? Que quando eu vou submeter a uma medição, eu estou usando um equipamento para fazer essa medição. Pode ser que esse equipamento ele tenha erros e incertezas dele que vai interferir, que vai sobrepor ao que eu estou medindo. Tá? E aí quando eu entro nesse tema, eu vou num tema interessante. Falo assim, Daniel, como é que eu compro? Eu preciso calibrar meu equipamento. Como é que eu compro essa calibração? Aí esse ponto aqui que a gente está falando tem muito a ver com isso. Tá? Por quê? Porque eu vou tentar entender o meu processo. Né? O que é o meu processo? Vamos voltar àquele assunto da balança que a gente estava falando. Poxa, se eu tenho que pesar 1 quilo de carne, eu preciso de uma balança que mostre para mim ali o quilo e algumas gramas, né? No máximo 3 casas depois da vírgula. Mas lembra que eu falei que em alguns casos eu preciso quero pesar um fio de cabelo? Eu preciso mandar um satélite para o espaço, então eu preciso ter medições extremamente calculadas ali a fundo. Eu preciso ter uma medição realmente que vai 6, 8, 10 casas depois da vírgula ali com uma maturidade do resultado muito maior. Então, de acordo com o que eu for usar, ele vai ter um resultado. Então, em outras palavras, essa balança que mede quilos e gramas, se essa mesma balança for utilizada para medir um fio de cabelo, primeiro que ela não vai nem encontrar a medição. E a primeira medição que ela encontrar, o erro dela vai ser muito grande que ela vai passar para essa medição da sua amostra que você está colocando ali na balança. E aí acaba que esse equipamento escolhido de forma inadequada, ele vai implicar num resultado ruim da sua medição. Tá legal? E a nota 2 aqui, ó, um resultado de medição é geralmente expresso por um único valor medido e uma incerteza de medição. Ele é composto por 2 informações. Caso a incerteza de medição seja considerada desprezável para alguma finalidade, o resultado de medição pode ser expresso como um único valor medido. Isso aí às vezes acontece em ensaios de amostras. Em calibração, quando a gente fala de equipamentos, sempre vai ter erros e incertezas. Tá? E aí, nas amostras de ensaios, em alguns casos, eu posso desprezar alguma informação. Bom, pessoal, vamos passar agora para o slide que fala sobre calibração. O que é calibração? Calibração nada mais é do que eu submeter um equipamento a um outro equipamento que eu tenho confiança que ele já recebeu uma calibração. E aí quando a gente fala de rastreabilidade, né, a gente vai rastreá-lo a laboratórios acreditados. Então, quando eu peguei um equipamento e mandei para um laboratório acreditado, eu ganhei uma confiança nele, que eu sei que tem uma rastreabilidade. Aí eu pego esse equipamento que eu tenho confiança e trago instrumentos da minha indústria para comparar com esse. E aí eu tenho convicção de que fala, bom, esse aqui está dando orientações de medições mais assertivas, que eu confio, e aí eu comparo, tá? E aí eu fazendo isso, eu estou fazendo medições, trazendo indicações, fazendo, claro, todo o tratamento matemático a respeito disso, calculando incerteza e tudo mais, para que eu possa compor o quê? Um certificado de calibração. Então a calibração nada mais é do que eu comparar medidas, né, de um equipamento confiável com outro que eu tenho que fazer periodicamente testes para eu continuar confiando nele. E essa calibração, quando a gente fala de periodicidade, eu indico a vocês olharem muito o manual de cada equipamento. A grande maioria deles indicam calibrações anuais, a cada 12 meses. Mas percebam que alguns trazem 6 meses, 24 meses. E esse é um assunto que a gente vai tratar também em um outro treinamento depois, que a gente vai falar sobre
o tempo de calibração. Isso é um assunto que é uma pauta extremamente interessante de a gente adotar num outro tema, mas eu entender que às vezes, por mais que o fabricante indique que eu vou calibrar a cada 12 meses, por exemplo, de acordo com minha quantidade de uso, como eu condiciono esse equipamento, de repente eu uso ele em telecomunicações, o rapaz sobe num poste, é sol, é chuva, é uma condição diferente de eu estar dentro de uma indústria, dentro de um laboratório, temperatura e umidade controlada. Então eu não posso dizer que o equipamento que fica sobre condições toda controlada está na mesma condição daquele que está numa situação bem atípica, né? Então esse é uma pauta para outro treinamento, para outro dia, mas é importante vocês estarem orientados a isso e até pensarem, né, nisso durante a organização de vocês, durante a lista mestra de calibração que você vai criar durante o seu ano, né, a programação lá das calibrações, tentar pensar se aquele equipamento já sofreu algum ajuste, pensar nele com mais cuidado. Mas a calibração é isso. Bom, pessoal, e agora eu vou falar sobre a tendência dessa medição. Então, a gente estava falando da medição. O que é a tendência da medição? É o que a gente está querendo substituir no vocabulário que muitos de nós usamos falando que a gente encontrou um erro na medição. Então, o que é isso? É quando eu pego e falo que eu calibrei meu termômetro lá em 20 graus Celsius e o laboratório que trouxe esse certificado falou, Daniel, a gente colocou 20 aqui, né, comparando com o nosso termômetro, o seu deu 18. Então a gente tem o hábito de falar assim, então a gente está com erro de -2. E a ideia do vocabulário de metrologia é mudar isso. Porque quando a gente fala erro, a gente traz aquela conotação de que o equipamento está errado, dá a impressão que ele está com problema. Talvez 2 graus Celsius no cenário que eu estou usando não seja um problema. Talvez seja, mas talvez não. Talvez eu possa... E aí a gente mudou. O vocabulário internacional de metrologia resolveu trazer uma nova palavrinha para a gente poder usar e se adaptar com isso. Chamar todo e qualquer erro encontrado na medição de tendência. Ok? Então agora eu digo o seguinte, o meu equipamento está com uma tendência negativa ao ser medido em 20 graus. Ele está apresentando 18 de resultados. Tá? Então tendência, ele traz essa conotação de que ele tem um valor a ser corrigido, mas não necessariamente o equipamento está ruim. E existe uma fórmula que eu trouxe aqui para vocês, que é a tendência. E essa fórmula é interessante, porque muitos certificados de calibração trazem essa informação de forma equivocada. Porque eles invertem aqui a informação. O correto é a média das medições do instrumento menos a média das medições do padrão. O que é o instrumento? É o mensurando, que a gente estava falando ali atrás, usando palavras do vocabulário internacional de metrologia. E o padrão é o equipamento que eles estão usando como referência nesse teste. Ok? Bom, tendência, pessoal. Lembre-se disso. Aí a gente avança para mais um item do vocabulário internacional de metrologia, que é a repetibilidade da medição. É o item 2.20. Tá? Então, o que é repetibilidade? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu trouxe alguns exemplos. Que é o quê? Basicamente, eu avaliar o grau de concordância entre os resultados de medição sucessiva em um mesmo mensurando efetuado. Tá legal? Então, pense o seguinte. Eu vou trabalhar a precisão de medição. Então, eu vou repetir várias vezes a mesma medição para entender como ele se comporta. A ideia é essa. Então veja o item 1. Estas condições são denominadas condições de repetitividade por eu estar repetindo tudo do mesmo jeitinho ali. Por isso que a gente chama com essa palavra. E quais são as condições de repetibilidade que incluem essa visão? Eu usar o mesmo procedimento, o mesmo observador. Então eu vou medir alguma coisa, eu medindo é uma coisa. Se eu mudar o observador, não sei se ele vai ficar... Vamos supor, né, que eu seja um colaborador lá com uma veia mais de pesquisador. Então, ao fazer uma medição, eu aguardo mais tempo aquela medição estabilizar. Às vezes aquele valor ficar dando uma certa alteração, sabe? Eu sou uma pessoa mais cuidadosa, espero
alguns segundos ali até que eu possa fazer a anotação do valor. Há outras pessoas que são mais impulsivas, que ela coloca lá o valor, já vai lá e pum, anota o resultado. Posso corrigir isso? Posso escrever num procedimento e dando essas diretrizes, tá? Então, se todos seguirem o mesmo procedimento, isso pode ser mais controlado, mas ainda assim a gente sabe que o ser humano é uma pessoa incrível, né? Então, às vezes, ele burla alguns procedimentos. Então, por isso, a gente, em repetibilidade, tem que ser a mesma pessoa. Mesmo instrumento de medição. Vou analisar aquele comportamento, utilizando as mesmas condições. O que é a mesma condição? Temperatura e umidade. Peguem esse exemplo, pessoal. Um dia peguem no laboratório de vocês, que muitas vezes a gente sabe que é controlado lá em temperatura de 20 a 23 graus, por exemplo. Outros são de 18 a 22. Umidade de 50% a 70% de umidade relativa. Façam as medições nessa condição e depois levem para uma condição mais extrema. Levem lá numa condição fora da empresa, onde o sol está pegando, deixa umas 2 horas ali aquilo lá se ambientalizar e façam as medições de novo. Vejam como vai mudar. Porque você tirou aquela repetitividade, né? Então, a repetibilidade é isso. Você manter no mesmo local, repetição de medições em um curto espaço de tempo, tá? Para essas condições, essas variáveis não alterarem, tá? E aí, por fim, a repetitividade pode ser expressa quantitativamente em função das características da dispersão desses resultados. Então, não é qualitativo, é quantitativo. Tá? Eu estou medindo, estou tendo resultados. Okay? E uma outra palavrinha que traz um contraponto a respeito disso, que é a reprodutibilidade, que é o item 2.25 aqui da VIM, tá? Então, a reprodutibilidade, ela já é o inverso. Eu vou reproduzir essas medições mudando alguns itens, tá? Então, veja bem, eu vou continuar analisando a precisão da minha medição, do meu instrumento ali, vou de forma repetitiva também, vou ficar fazendo várias medições. Só que, veja bem, os princípios de medição podem mudar. Eu vou mudar o jeito de eu medir, né? O método de medição, de repente esse procedimento de medição, mais tempo, menos tempo, enfim, conexões que eu vou fazer diferente, alguns cuidados, um filtro de linha em determinada medição se eu for fazer alguma coisa em telecomunicações, o próprio observador. Então reprodutibilidade é isso, eu vou mudar um de cada vez. Eu vou reproduzir aquela medição que eu fiz anteriormente de forma bem repetida, tudo igualzinho, agora entendendo o que é que eu mudar vai trazer impacto na medição final. Será que se eu mudar a temperatura e umidade, as medições mudam radicalmente? Aí eu vejo o que acontece. Aí eu vejo também se eu mudar o observador. Eu vejo também se eu mudar o equipamento, ali, o padrão de referência. Para que isso? Para eu começar a entender na minha medição o que eu não posso usar de reprodução diferente que vai impactar realmente no resultado. E aí eu entendo o meu modelo de medição. Quais são aquelas características, aquelas variáveis que eu devo ter mais cuidado, tá? Que às vezes não é o observador, ou é. Então, é o observador. Então, poxa, eu vou deixar sempre aquela mesma pessoa. Por exemplo, quem trabalha na área ótica. Quem que trabalha na área de medições óticas sabe o que eu estou falando. São medições muito críticas. Ali você respira mais forte, alguém abre a porta do laboratório e muda toda a medição. Então, tem que ser aquela mesma pessoa. Muitas vezes o cabo, cara, cola com durex que ele não pode nem mexer. Então, por quê? Nos outros equipamentos, não. Eu tenho um cabo coaxial, ligo, não preciso me preocupar com isso. Já em medições de alta frequência, eu sei que eu tenho cabos banhados a ouro, por exemplo, para manter um resultado mais interessante. Você paga lá 70, 80, 100 mil reais um cabo, só no cabo, porque ele vai em alta frequência, alguns gigahertz lá. Tem um comportamento mais interessante do que eu não ter esse acessório, né, na medição. Então a reprodutibilidade traz essa mensagem para a gente também. Rastreabilidade metrológica, pessoal. Isso aí em alguns momentos a gente já até falou, né, sobre rastreabilidade metrológica.
Falamos aqui que hoje é bem comum. Antigamente falava de rastreabilidade, quase ninguém ouvia falar sobre isso. Hoje, como eu disse, a gente sabe até numa pesca, né? Até de um peixe que a gente consome no mercado, de onde ele veio. E nada mais é que a propriedade de um resultado de medição pela qual o resultado pode estar relacionado com uma referência através de uma cadeia ininterrupta de documentação de calibração. Ou seja, eu tenho uma amostra que foi medida com uma balança. E essa balança foi calibrada com o quê? Foi calibrada num laboratório acreditado ao Inmetro. E esse laboratório, o equipamento dele foi calibrado por um outro laboratório que já é do Inmetro, por exemplo, ou que tem uma incerteza melhor do que a desse laboratório. E aí essa rastreabilidade vai subindo, até que ele chega lá na rastreabilidade do Inmetro. E isso faz com que a contribuição de incerteza seja cada vez menor, podendo ter uma rastreabilidade também comprovada em auditoria. Tá? Resolução, pessoal, é um item que é tratado em 2 argumentos trazidos pela VIN, o 414 e o 415. Trouxe aqui equipamentos analógicos, né, para falar para vocês, que eu sei que são cada vez menos usados, mas ainda muito presentes em manômetros dentro da indústria. E esse é um equipamento já um pouquinho diferente, né? A gente tem a 414 aqui que fala sobre os mostradores digitais, tá? E aí quando eu falo de mostradores digitais e de resolução, o que significa resolução? A menor variável da grandeza que eu consigo medir naquele equipamento. Tá ok? Então, por exemplo, nesse equipamento de temperatura que está aqui na tela, que está mostrando ali, 25,7 graus Celsius. Qual que é a menor medição que ele consegue fazer? 0,1. 0,1 é a resolução desse equipamento. É a menor divisão que ele consegue medir. Já isso no digital. Já no analógico é diferente, tá? No analógico a gente tem aqueles tracinhos no mostrador. Alguns deles têm até um espelho por trás desse tracinho, que é para evitar o que a gente chama de erro de paralaxe. O que é o erro de paralaxe? Se eu não tenho espelho, eu posso estar olhando mais de lado, mais de um outro. E aí concorda que o ponteiro muda o valor da medição quando eu olho meio de lado? Então foi feito o seguinte, em alguns equipamentos criou-se um espelho por trás do ponteiro. O objetivo dele é o seguinte, é você olhar de um jeito que você não enxergue o ponteiro. Ao olhar, o espelho não mostra um ponteiro ali por trás. Se ele estiver mostrando um ponteiro por trás, significa que eu não estou extremamente alinhado. E a gente sempre tem uma das nossas vistas, que é a guia. Né? Vocês podem fazer o teste disso daí, vocês vão perceber. Se você fechar um olho e fechar o outro, a maior parte das pessoas vão ter um olho guia ali, que vai poder ajudar, inclusive, nessa medição. Agora, né, a menor diferença num equipamento analógico está entre as indicações mostradas entre os espaçamentos dos tracinhos, igual vocês estão vendo aqui na imagem do equipamento analógico. Tá? Então isso aí faz com que você ajude a entender, por exemplo, quando a gente está olhando esse analógico que está aqui na tela, onde está 20, 25, 30, vejam que tem tracinhos entre o 20 e o 25. Significa o quê? É 1 grau de diferença de um para o outro. Então o primeiro tracinho 21 graus, depois 22, depois 23, 24, até que chega no 25. Então qual que é a menor medida de resolução desse equipamento analógico? É 1 grau. Daniel, mas e se o ponteiro ficar ali no meio? Eu não consigo saber se está no meio. Não sei se é 0,4, 0,5, 0,6. Agora, existe uma técnica que é usada que eu quero deixar essa dica para vocês. Existem algumas pessoas que compram uma lupa graduada, que ao conectar nesse equipamento, ele cria, por exemplo, 10 tracinhos entre esses tracinhos. E aí eu consigo ver.
Aí o ponteiro ficou ali no meio. Essa lupa graduada me consegue trazer 10 graduações que eu consigo falar, então peraí, é 21,3. Maravilha. Desde que eu mande calibrar minha lupa graduada também. Ok? Então essa é a dica aí que eu quero deixar para vocês. Estabilidade. Pensando em mais um item aí da VIN, o 419, a gente sabe que o equipamento tem uma certa estabilidade, né? Às vezes maior, às vezes menor. Então, quando eu falo de estabilidade, eu estou falando basicamente de que um equipamento ele tem um certo comportamento estável ou não. Olhem só nessa figura. A figura mostra ali uns asteriscos que representam as medições que foram encontradas, sendo que existe uma linha média, existe um limite máximo e um limite mínimo aceitável. Então, dentro desse exemplo, ele está dizendo o seguinte nesse gráfico: olha, pode fazer as medições. Se estiver dentro desse máximo e mínimo, tá ok. E vejam que teve um ponto ali que extrapolou o limite superior. Tá? Significa que ele tem uma estabilidade ruim? Nem sempre. Existe um termo usado que é o outlier, né? Em muitos cenários aí várias situações diferentes. Só que na metrologia, o que é um outlier? É um ponto fora da curva, como quer dizer a própria palavra mesmo. Mas se esse ponto fora da curva ele for acontecer poucas vezes, e o poucas vezes é o seguinte, pessoal. Imagine que eu faço 100 medições. Se menos de 4,5% dessas medições, que vocês vão ver no certificado de calibração aparecendo o seguinte: o nível de confiança é de 95,45%. Por quê? Porque eu posso ter um outlier, posso ter um ponto fora da curva, eu posso ter uma incerteza ali de 4,45%, tá? Que pode acontecer em qualquer medição. E essa eu posso desprezar. É um outlier, é um ponto fora da medição. Ele não acontece com frequência alta. Tá? Então, significa que eu tenho um equipamento estável. Isso. Agora, se eu tenho muitas medições fora da minha especificação, dos meus limites máximos e mínimos, significa que esse equipamento não está na estabilidade que eu gostaria para o meu processo. Pode ser que para outro processo... Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de processo, eu estou usando um exemplo bem claro, bem tranquilo. Eu uso uma balança no laboratório, pesando a amostra que compõe um medicamento, um comprimido. Então eu vou pesar vários componentes e compor um comprimido lá, uma neosaldina, seja lá o que for. Ok? Então imagina o quão boa essa balança precisa ser, a resolução dela, a incerteza, as tendências, né? Para quem não lembra, ainda está se adaptando ao erro da medição. Agora, se eu usar essa mesma balança para, por exemplo, receber materiais de um estoque, né? Então, no recebimento de materiais, na expedição de materiais, o que eles vão usar? Muitas vezes eles vão querer... eu tenho uma caixa de parafuso. Eu sei que o parafuso pesa 1 grama. Então, se tem 100 parafusos, tem que dar tal resultado. Veja ele pesar parafuso por parafuso. Ele coloca lá a caixa, recebe a nota fiscal, aprova. Não interessa muito para ele ali, a hora que ele está aprovando uma nota fiscal, se aquela caixa está pesando 1 quilo, 1,50 kg, 1,1 kg, não vai mudar muito na vida dele. Né? Tá de acordo com a nota fiscal, aprovado. É bem diferente do resultado que vai dar quando a gente está falando, de repente, de um laboratório que está construindo ali, né, uma medicação e tudo mais. Tá? Então essa é a diferença. Não significa que a balança é ruim. Ela é ruim para aquela atividade. Tá? Continuando ainda nessa linha, a gente tem um slide aqui que fala sobre esses erros máximos admissíveis. Tá? Então quando a gente fala dos erros máximos admissíveis, quem que dá essa orientação de qual é o máximo que eu vou admitir? É o tipo de processo que eu estou navegando. Né? Então, por exemplo, vamos falar do automotivo de novo. A gente não é condicionado, na hora que a gente está com o nosso automóvel, a andar em diferentes velocidades nas ruas que a gente transita. Olha, aqui o máximo é 50 km por hora. Mais do que isso, você vai tomar uma multa.
Então veja bem, a importância do painel do carro mostrando essa velocidade. Se ele tiver um erro de, sei lá, 40%, eu vou estar achando que eu estou lá numa autoestrada a 100 km e de repente eu estou a 140, vou tomar multa. Então a indústria automotiva, por exemplo, ela estabeleceu um critério que fizesse com que o consumidor final não fosse penalizado por isso. Então são dois lados. E ao mesmo tempo, dois lados por quê? Porque ao mesmo tempo, essa regulamentação que é feita, né, a indústria dos radares que monitoram as ruas, as estradas, elas também têm uma diretriz com uma gordurinha ali, que é o seguinte, tipo assim, passou 10%, não vai multar. Então, inclusive, você pode até, se não chegar lá na sua infração, quando você, de forma trágica, recebe em casa, né? Que ninguém gosta de abrir uma dessa. Se lá não tiver o certificado de calibração usado nesse equipamento, você pode, inclusive, reivindicar a anulação dessa multa, porque não há uma rastreabilidade de medições. Eu não consigo ter convicção, ter certeza que aquele equipamento que mediu a minha velocidade, me autuou com a multa, está ok. Ele não tem rastreabilidade de calibração, né? Então eles lá daquele lado, ele tem uma gordurinha que permite a gente rodar um pouquinho mais à frente da velocidade permitida, e a indústria automotiva também criou o automóvel com uma gordurinha, um limite máximo de erro para que você não seja penalizado por isso, tá? E a gente, na nossa rotina do dia a dia, vai ter que construir isso. Eu vou criar vou desenvolver uma cadeira. Como é que o pé vai entrar na base da cadeira se eu não tomar cuidado com a espessura do material? É uma medição, é uma metrologia que está aplicado àquilo. Tá? Como é que eu vou fazer para construir o óculos de forma que as peças se encaixem de forma correta, encaixem Então eu vou precisar ter uma metrologia para isso. Vou ter que saber quanto que é o máximo do erro que pode ter, que agora a gente sabe que tem que chamar de tendência, junto com a sua incerteza. E aí eu vou estabelecer limites máximos e mínimos, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas o que eu quero deixar aqui registrado em termos de vocabulário internacional de metrologia é a gente mudar a nossa verbalização, que a gente está acostumado a falar o quê? O que a gente vê aqui na nota 2, tolerância. Qual que é a tolerância do seu processo? Qual que é a tolerância do seu equipamento? É uma palavra que caiu em desuso segundo o vocabulário internacional de metrologia. A gente deve usar o quê? Erro máximo admissível, erros máximos permissíveis, erros máximos tolerados ou limites de erros. Esses são utilizados aqui no Brasil, né? Então eu posso usualmente usar esses 4 termos para dizer essa mesma informação, tá bom? Inclusive cobrar isso no certificado de calibração. Depois vai ter um outro treinamento que a gente vai com muito orgulho criar para vocês aqui na DocNix e trazer para o mercado, que é justamente isso. Como que eu valido os certificados de calibração? E um dos temas é esse, tá? Que a gente tem que tomar cuidado. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais a fundo lá, incerteza de medição. O que é incerteza de medição? Eu brinco que é assim, né? As pessoas trabalham dentro de uma medição de um equipamento, encontram as tendências, que são o que a gente chamava de erros até então, só que a gente tem algumas incertezas. Quais são essas incertezas? Poxa, o equipamento que aquele subcontratado está usando para calibrar o meu, ele tem uma verificação, já falando de rastreabilidade, né, de um outro laboratório que tem uma menor incerteza. E o que significa isso? Significa que ele está dizendo, em outras palavras, que quando ele mede o seu equipamento, vamos dar um exemplo em temperatura, que é algo que é presente para quem trabalha com metrologia, para todos, porque todo mundo tem temperatura e umidade para controlar.
Então, quando eu tô falando de temperatura e incerteza, significa o seguinte: quando eu falo, olha, no meu equipamento está dando 10 graus, com incerteza de mais ou menos 1. A incerteza é sempre mais ou menos. Significa que eu já calibrei o meu equipamento e quando eu estou usando ele naquelas condições de temperatura, umidade, pela conta do histórico que eu tenho dele, eu sei que ele pode estar tendendo para mais ou para menos em 1 grau. E eu quero te informar sobre isso. Falo, olha, eu medi, deu 10, mais ou menos 1. Por que mais ou menos 1? Porque eu posso ter medido, por exemplo, 5 vezes e ter dado lá 9,5 na primeira vez que eu medi. Aí medi na outra, deu 9,7. Aí medi a outra, deu 10,1 e deu 10, não sei o que lá. Aí tem uma média dessas medições e uma incerteza que acompanha isso. Porque os equipamentos, quando vocês submetem a uma calibração, eles dificilmente, raramente, salvo algumas exceções, principalmente de algumas grandezas específicas, se repetem. Isso era uma coisa terrível. Eu comecei a trabalhar como estagiário na metrologia. E aí me colocaram para fazer medições lá e eu falei, nossa, mas eu faço uma medição da 9,6, eu estou fazendo outra e está dando 9,8. Será que eu estou fazendo besteira? Às vezes dava vontade até de adequar o número ali e falar, não, deu tudo 9,8 aqui minha medição. E aí eu fui aprendendo que falar, não, realmente é o comportamento do equipamento, naturalmente é esse. Por isso que a gente tem que calcular a incerteza, porque ele sofre de algumas situações até de engenharia, né, da placa de circuito elétrico e tudo mais, que acabam trazendo esses resultados mais variados e que a gente precisa estudá-los, tá bom? Mas nada mais é que o parâmetro associado ao resultado de medição. Por isso que ele está sempre ali, um ao lado do outro, né? Então a gente deixa esse negrito aqui por causa disso. É o parâmetro associado ao resultado de medição que caracteriza a dispersão que eu tenho ao redor dos valores que foram encontrados, né, atribuídos naquela medição. Tá bom? Bem, e aí a gente vem com outro termo da VIN, que é indicação e erro de indicação. São duas coisas diferentes, porém há uma associação entre elas. Então, indicação, pessoal, é o valor de uma grandeza fornecida por um instrumento de medição. Então, qual que foi a indicação que eu encontrei ali naquela medição? Ah, foi tanto. Então, ela está ligada ao quê? A um instrumento de medição. Tá? E o erro de medição significa o quê? É a indicação de um instrumento de medição menos um valor verdadeiro da grandeza correspondente àquele valor. Ok? Então, em outras palavras, eu trouxe uma fórmula que explica muito bem isso e ela não pode ser invertida. Tomem cuidado quando forem validar o certificado de calibração. Se ao passarem essas informações, elas estão desse jeito. Que é o quê? O erro de indicação é igual à indicação, ao valor que encontrou mensurando no seu equipamento, menos o valor verdadeiro que foi condicional, que é o padrão, é o equipamento que está medindo o meu mensurando, e não ao contrário. Tá? Aí eu vou encontrar o erro da indicação. Tá? É um menos o outro. E por que isso vai fazer toda a diferença? Vou dar um exemplo do termômetro de novo. Mandei calibrar em 10 graus. Aí encontrou lá na indicação. Então vamos lá fazer essa brincadeira aqui, ó. Como isso é interessante, ó. A gente viu que a fórmula é o erro da indicação igual a indicação que encontrada no nosso instrumento menos o valor verdadeiro condicionado. O que significa isso? Significa que na prática, se eu mandei calibrar meu termômetro, eu vou encontrar um erro da indicação que é igual, vamos supor que mediram 8 graus Celsius no nosso equipamento, no nosso mensurando, menos os 10 graus Celsius do equipamento padrão, o equipamento sob teste que realmente foi calibrado com rastreabilidade ao metro. Qual que é o resultado disso daqui? É menos 2 graus Celsius. Por que isso é importante para mim? A gente entende o seguinte, falou, opa, peraí, então o meu termômetro foi calibrado, eu pensava que era 10 e não é 10, é 8. Então tá bom. Então significa que ao usar aqui no meu laboratório,
hora que ele tiver com 10, eu vou saber que não é 10, é 8. Então, por isso que o sinalzinho de menos ali é importante. Eu faço 10 menos 8 e eu sei que eu tenho que fazer uma correção do erro sistemático, que chama. Então, significa que se eu estiver medindo 25, eu sei que é 23. 30, eu sei que é 28. Então, eu consigo fazer com que mesmo o meu equipamento tendo uma tendência negativa, eu possa fazer a correção e saber o resultado verdadeiro daquela medição. Tá bom? Bom, continuando, aí eu tenho também o quê? Que aparece no certificado de calibração, o resultado de uma medição. E o resultado de medição, ele tem que ser composto do jeito que a gente está trazendo aqui para vocês. Ele, na verdade, né, ele é feito e atribuído através de algumas observações que a gente faz. Então, quando um resultado é dado e transcrito ali para o certificado de calibração, ele deve indicar claramente se ele se refere, e isso está na norma, tá, pessoal? Claramente o que é claramente para a norma? Quando está escrito, você entende ou tem que perguntar para alguém? Se tem que perguntar para alguém, não está claro, tá? Então, claramente, por quê? Porque a pessoa tem que escrever daí, ó, é referente à indicação, é referente ao resultado não corrigido, é referente ao resultado corrigido. Então tem que estar a informação clara para eu saber que resultado é esse que ele está me passando. Tá? Bom, e uma expressão típica para esse cenário é como essa que eu trouxe aqui para vocês. Então, o resultado medido é igual ao resultado corrigido. Então tem um Czinho, normalmente é colocado uma legenda, né? Embaixo ali do certificado de calibração, explicando o que é RM, o que é RC. Mais ou menos o maiúsculo, que é de incerteza, a 95%. Tá? Então tem que ser o maiúsculo também. Essas representações de simbologia, maiúsculo e minúsculo, é muito forte em metrologia. Tá? Bem, incerteza de medição expandida. Ela é tratada no item 2.35 do VIN e ele traz justamente essa informação que eu acabei de passar, que precisa ser o maiúsculo. Quando eu descrevo que o U é minúsculo, ainda estou numa fase da metrologia que é a soma das incertezas. A incerteza 1, a incerteza 2, a incerteza 3, mas quando eu trago ao certificado, eu tenho que trazer uma incerteza que a gente chama de incerteza expandida. Por isso ela deve estar com U maiúsculo, quando chega ao consumidor final. Então, pessoal, esse slide da correção é muito interessante, porque parece simples, mas a gente comete muito erro. Lembrando lá do exemplo ainda da temperatura, veja bem, vamos exemplificar de novo aqui os cálculos. Vou trazer para vocês isso em continha aqui para a gente poder raciocinar junto. Tá? Então, pensando que deu menos 2 no resultado, olha só. Agora pensa no cenário que a gente está usando. Colocamos esse termômetro para usar aqui no laboratório. Daí eu estou lá com ele, olhei agora, coloco lá o horário que eu estou fazendo a medição, meio-dia, estou encontrando um resultado de 10 graus Celsius no meu termômetro, ok? Ele é 10? Não é, lembra que tem a tendência, ele foi calibrado e estava com menos 2, tá? Ah, então é só fazer 10 menos 2 e é 8? Não, esse é o valor real que ele está tendo. Mas quando eu estou medindo lá agora e está dando 10, eu tenho que usar aquela fórmula do slide anterior, que é o seguinte, né? Eu tenho que pegar e falar que a correção é menos E. Só que o meu menos E vezes, né, o resultado que encontrei, que é menos 2 graus Celsius, menos com menos dá mais. Então, na verdade, eu tenho 2 graus Celsius. O que significa isso? Significa que quando eu estou olhando lá e está dando 10, na verdade, eu tenho que somar 10 a 2 e chegar a 12 graus Celsius. Tá bom? Então, é por isso que a gente traz essa soma de 2. Eu tenho que inverter o sinal. Porque se eu subtrair, eu vou estar falando de uma forma equivocada. Tá? Então, voltando agora ao slide, a gente percebe também que tem mais alguns erros que é citado no vocabulário internacional de metrologia. O erro sistemático, que agora há pouco eu falei para vocês. Bem,
que é o erro sistemático? Ele é um componente do erro de medição que, em medidas repetidas, permanece constante ou varia de maneira previsível. Eu consigo falar assim, por mais que tenha esse erro, tenha essa tendência, eu consigo prever, porque eu medi várias vezes e vi, olha, o comportamento desse equipamento está sendo X. Já percebi isso. Então eu consigo dizer que existe um erro sistemático de 2 graus Celsius que eu vou tratar daqui por diante, por exemplo. E aí eu faço essa correção do erro sistemático. Tá bom? Existe também o erro aleatório. O que é o erro aleatório? O erro sistemático é igual a diferença entre o erro de medição e o erro aleatório. O erro aleatório é o que acontece do nada. É aquele outlier, é o que acontece que você não tinha uma previsão para que ele acontecesse. Esse é um erro aleatório, que eu não consigo estudar ele. Tá? Bem, tendência de medição. Estamos chegando mais ao fim aqui dos itens relacionados ao vocabulário internacional de metrologia. Então, tendência de medição é a estimativa de um erro sistemático. Tá bom? Isso falando e trazendo em palavras bem relacionadas ao VIN, né? Então, se a gente olhar na fórmula aqui que eu deixei em destaque, está dizendo aqui o seguinte, que a tendência da medição, né, ela é a média das medições do instrumento, né, da indicação, do mensurando mesmo, menos a média do valor verdadeiro convencional, que é o padrão utilizado na medição do mensurando. Então existem 3 médias, eu faço a conta delas, subtraio uma da outra e encontro a tendência, que a gente está muito acostumado a chamar de erro. Tá bom? Seguindo aqui, a gente tem outra situação que acontece muito em equipamento analógico, tá? Que é o quê? A gente trabalhar a esterese. Esses que tem uma molinha, por exemplo, o manômetro, tá? Então eu vejo um ponteiro ali mexendo, então pensa bem no comportamento físico disso. Quando um ponteiro está se movimentando, ele está o quê? Por trás dele tem uma molinha que vai sendo pressionada e depois ela vai aumentando. Essa pressão traz na mola uma deformação ao longo do tempo. Sabe, se eu deixar uma coisa muito apertada assim por muito tempo, né? Será que a hora que eu soltar depois de 3 dias ela vai estar da mesma altura que estava antes? Ela sofre aquela pressão, então vai mudando ali o comportamento daquela mola. E aí por isso a gente calcula uma coisa que é chamada esterese. O que é esterese? Ela ocorre quando há diferença entre a indicação para um dado valor de mensurando que foi atingindo valores crescentes e a indicação quando mensurando é atingido nesses valores decrescentes muda o comportamento. Em outras palavras é o seguinte, vamos pensar no manômetro aí, que é um equipamento que vocês vão encontrar na indústria que tem esse comportamento. Então eu vou medir ali uma pressão de linha, né? 10 bar, 20 bar, vamos supor que ele mede até 30 bar. Quando ele chega lá em 30 bar, ele chegou no limite máximo dele, tá? Então vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Vamos trazer um conteúdo para explicar melhor isso. Então eu tô com o meu mostrador mostrando aqui, ó, vários pontos, né? 10 bar, 20 bar, 30 bar, 40 bar, e vamos supor que a última medida dele é essa, né? Então ele vai de 0 a 50. Qual que é o comportamento que eu devo realizar para que seja adequada a medição? Eu vou medir 10, eu vou medir 20, eu vou medir 30, eu vou medir 40, eu vou medir 50. Eu tenho que medir 50 de novo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pouquinho dessa medição, vou aplicar uma pressão um pouquinho maior, vou deformar um pouquinho mais a mola, vou lá para o 51, 52, 55, né, sem estragar o equipamento, e volto para os 50, porque daí eu deformei, daí estou soltando a mola dele para voltar numa condição normal. E aí eu vou fazer as medições agora decrescentes. 50, 40, 30, 20, 10. Depois eu volto para crescente, né?
Então, em manômetro, por exemplo, é bem comum a gente ter esse comportamento, por isso que eu trouxe essa imagem aqui no slide. E aí o resultado da maior diferença do mesmo ponto é considerado a esterese. É considerado a deformação que essa mola tem nesse equipamento. Então é a maior diferença que você encontrar numa mesma medida. Então olha a diferença no ponto de 30, no ponto de 40, no ponto de 50, de 20, de 10. Qual que foi a maior diferença de quando eu subi e desci? Essa é a medição da esterese. Fala, Daniel, e para que eu preciso medir isso daí? Ela vira uma fonte de incerteza. Então agora eu sei que quando eu estou usando esse equipamento, ele me traz, a molinha dele vai fazer com que as medições me tragam uma incerteza de acordo com a deformação dessa mola no resultado da medição. Bom?